Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos estudar o presente do subjuntivo dos verbos esse e posse, o particípio passado e vamos fazer a leitura de um texto novo, que é mais uma fábula de Fedro, o De Vitis Hominum. Muito bem, antes da gente estudar o presente do subjuntivo do verbo esse e do verbo posse, gostaria de relembrar com vocês rapidamente a aula anterior. Foi uma aula em que eu tratei do presente do subjuntivo. Então eu mostrei para vocês lá como que funciona a construção desse tempo e desse modo por comparação ao presente do indicativo, que eu repeti, coloquei novamente aqui em cima. Então o presente do subjuntivo, relembrando rapidamente, é feito com a vogal E para a primeira conjugação e a vogal A para as demais conjugações. No caso da primeira conjugação, a vogal E substitui a vogal A, que é a vogal temática. Então, a vogal de modo, tempo, E, substitui a vogal temática A na primeira conjugação. Está aqui o resultado. Amem, ames, amet, amemos, ametes, ament. Nas demais conjugações, a marca de subjuntivo, que é o A e não mais o E, se acrescenta ao tema sem alterar a vogal desse tema, se for uma vogal, ou sem modificar a base desse tema, se for de outra maneira, como aqui na terceira inconsoante. Então é um simples acréscimo ao tema. Habeam, habeas, dicam, dicas, tema inconsoante aqui, capiam, capias, audiam, audias, e assim por diante. Mas se você tem alguma dúvida, dê uma olhada novamente na videoaula anterior, e daí a gente segue daqui. Bom, então o presente do subjuntivo dos verbos esse e posse segue um processo um pouco diferente, porque se baseia num outro tema. Então, no caso do verbo esse, no caso do verbo posse, a construção é assim. No caso do verbo esse, você tem o M, S, T, mus, tis, NT, acrescentados sobre uma outra base, que é a vogal I. Né? Uma outra aula eu explico para vocês as razões dessa diferença. Por ora, o importante é que vocês guardem essa construção. Então, olha só. Sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Que você traduz por um presente do subjuntivo em português. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Você vai se lembrar que o verbo poder se constrói em cima do verbo ser. Então, o mesmo acontece aqui. Em cima de sim, a gente faz o possim. Em cima de sis, o possis. E assim por diante. Então, possim, possis, possit, possimus, possitis, possint. Que eu possa, que tu possas, que ele possa, que nós possamos, que vós possais, que eles possam. Está aí, presente do subjuntivo de esse e posse. Agora a gente vai dar uma olhada na formação do particípio passado, que é uma forma bastante importante, porque ela é usada na construção de outros tempos verbais. Né? Então aqui a gente vai começar a acrescentar mais uma forma aos chamados tempos primitivos. Vocês devem se lembrar durante as aulas presenciais, na hora em que eu acrescentava um verbo novo ao vocabulário de vocês, eu acrescentava sempre dessa maneira, colocando o presente do indicativo e depois o pretérito perfeito do indicativo, para que vocês tivessem os temas do infectum e do perfectum. Bom, a essa lista de formas primitivas, a gente vai acrescentar agora uma terceira, que é a do supinum. Então, olha só, para amo, amaui, o supinum é o amatum. Para video, vidi, o supinum é vissum. E assim por diante. Dico, dixi, dictum. Capio, kepi, captum. Audio, audiui, auditum. Essa forma do supino é uma forma importante na construção de outras, né? Aqui em particular, o particípio passado. E ela entra na lista de formas primitivas da mesma forma que amo e amaui. Bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na hora em que você for estudar um verbo novo, o ideal é que você estude as formas de que ele se compõe. Até agora você estudava os verbos considerando o infectum
e o perfectum. A partir de agora, você considera também, na hora em que você estiver estudando um verbo novo, a forma de supinum, se ele tiver. Nem todos os verbos têm, mas é uma forma comum. Então, você considera aí na sua lista, no seu vocabulário. Próximo passo agora é ver como que, a partir do supinum, você constrói o particípio passado. E aqui é muito simples. Basta que você considere o tema do supinum, né, ou o radical do supinum, que você obtém retirando essa terminação né? Então, tirando e acrescentando os a que são aquelas terminações dos adjetivos de primeira classe, você obtém um particípio passado. Então, amatus, amata, amatum, vissus, vissa, vissum, dictus, dicta, dictum, captus, capta, captum e auditus, audita, auditum. Você pode se perguntar, como é que eu traduzo uma forma dessa? Como você faz em português, um particípio passado, que normalmente tem um sentido passivo no latim. Então, amado, visto, dito, capturado, ouvido, né? E assim por diante. Então, está aí o particípio passado. Se você der uma olhada naquela lista de palavras das unidades de 1 a 6, que eu deixei disponível para vocês como um dos materiais lá no Moodle, vocês vão ver todos os particípios passados dos verbos estudados até agora. Você pode dar uma olhada lá, você vai encontrar esses e mais outros. Tudo bem? Bom, eu passo agora à última parte dessa nossa videoaula, que é a leitura de um texto novo. É mais uma fábula de Fedro. Nós já lemos algumas no início dessa unidade. E essa daqui é intitulada De Vitis Hominum, sobre os vícios das pessoas. Bom, como a gente traduz então? Eu vou fazer uma tradução rápida novamente, para que você tenha uma ideia de como o texto funciona, mas, de novo, eu peço que você dê uma olhada no texto, que você dê uma olhada no vocabulário desse texto e que você procure fazer também os exercícios correspondentes a ele. Não se preocupe demais com estruturas sintáticas que nós ainda não estudamos. Guarde dessa leitura, sobretudo, o vocabulário. Vamos lá. De é uma preposição de ablativo e o ablativo está aqui. É um ablativo de uma palavra da segunda declinação, que é vitium. Aqui está no plural, vitis. Então, a respeito dos vícios. E hominum é um genitivo plural de uma palavra de terceira declinação. Então, a respeito dos vícios dos homens ou das pessoas. Peras imposuit Jupiter nobis duas. Então, Júpiter impôs a nós duas bolsas, duas sacolas, dois alforjes. Então, Júpiter nos impôs duas sacolas, nos colocou duas sacolas. Propriis repletam vitis postergum dedit, alienis antepectus suspendit grauen. O sujeito de dedit e de suspendit continua a ser, obliquamente, ocultamente, Júpiter. Então, Júpiter nos colocou, nos impôs duas sacolas. Ele deu, subentende-se uma delas, uma das sacolas, repletam, né, cheia, propriis vitis, com os vícios próprios, ou seja, com os nossos próprios vícios, post tergum, literalmente é atrás das costas, né, depois do dorso, ou simplesmente nas costas. Alienis antepectus suspendit grauen, e suspendeu, né, suspendeu a outra, subentende-se, a outra sacola, grauen, que é pesada, alienis, subentende-se, alienis vitis, com os vícios alheios, com os vícios dos outros. E ele a suspendeu antepectus, na frente do peito, ou seja, na frente do corpo. Recapitulando, Júpiter nos impôs, né? Júpiter nobis é um dativo, impôs duas sacolas, uma ele deu cheia com os vícios próprios, os vícios particulares, os vícios nossos, de cada um de nós. Postergum, nas costas.
A outra, subentende-se, a outra sacola, ele suspendeu pesada com os vícios alheios, na frente do corpo, antepectus. Hac re videre nostra mala non possumus. Por essa razão, não podemos ver nossos males, nossos erros. Ali simul delinquunt censore sumus. Simul, aqui, você pode traduzir por logo que, assim que, ou quando. Quando outros delinquem, quando outros erram, pecam, né, cometem erros, censores sumus, nós nos tornamos censores, ou seja, somos censores, somos críticos quando os outros erram, porque vemos, obviamente, os vícios que os outros carregam, mas não os nossos próprios que estão às costas. Bom, gente, novamente, deem uma olhada lá no vocabulário desse texto e façam os exercícios. Exercícios que vocês podem encontrar nestas páginas aqui, né, 181 até 187. Vocês têm lá bastante coisa para ler, sobretudo a respeito do presente do subjuntivo, e também todo o vocabulário desse texto que eu acabei de ler. Então deem uma olhada lá nessas atividades, vão fazendo, e se tiverem alguma dúvida, me procurem, me escrevam. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima videoaula.